Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Valdir Veríssimo e esse é mais um vídeo da série Aposta VDP aqui do canal VDP para falar exclusivamente sobre Flamengo e Fluminense, que acontece às 19h30, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Ontem tivemos São Paulo e Corinthians, tivemos o clássico majestoso, ótima vitória do São Paulo por 2-0, foi predominante praticamente o jogo todo. Vou falar um pouco sobre esse jogo também. E antes de projetar, antes de analisar Flamengo e Fluminense, devo contextualizar algumas coisas das quais eu quero falar aqui. A primeira delas, aproveitando o espaço para pedir o seu like, sua inscrição, ative o sininho de notificação, que dessa forma, além de você não perder nenhuma das novidades aqui do canal, você estará me ajudando e muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Outra delas é falar também sobre São Paulo e Corinthians. Então, o vídeo de ontem eu disse que tinha valor para o lado do Corinthians, fato é que o valor realmente estava do lado do Corinthians, levando em consideração a lógica que eu tinha, que o Corinthians iria endurecer um pouco mais o jogo contra o São Paulo. Talvez o São Paulo pudesse vencer a partida, mas por 1-0, isso no meu conceito, no meu entendimento. Acabou que o São Paulo foi predominante maior parte do jogo, fazendo com que não tivesse valor em momento nenhum esse back Corinthians, se eu não me engano, a 5, a 4.6, deixa eu dar uma olhada aqui. Um back Corinthians a 3.75 é um dos motivos também pelo qual eu fiquei de fora também as escalações e informações pré-game acabou me jogando realmente para o favoritismo ali do São Paulo, fazendo com que perdesse o valor ali a odd do Corinthians. Sendo assim, então, agora vamos contextualizar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, sobre match odds do Campeonato Brasileiro, que além de ser um campeonato que não é atrativo aos olhos de outros continentes europeus, até mesmo o continente aqui da América do Norte, acho que além disso tudo está ficando sem ser um campeonato atrativo também dentro do mercado de apostas, onde temos odds muitas vezes aí insignificantes, onde que fica travado na real, que se a gente vê que são um mercado que ele é muito mais para tirar dinheiro de quem está colocando dinheiro ali do que um mercado para alguém poder se estabelecer, se tornar lucrativo, alguém que possa viver realmente de campeonato brasileiro. Acho que é muito difícil, afinal temos odds aí bem desreguladas e odds pouco atrativas. Então vamos contextualizando, vamos para Flamengo contra Fluminense às 19h30, onde temos aí uma odd de 1,80 para o Flamengo vencer a partida, uma odd de 5,7 para o Fluminense vencer a partida. Claro que o valor está para o lado do Fluminense, mas eu sinceramente acho que o Flamengo irá vencer essa partida. Acho muito improvável que o Fluminense consiga endurecer a partida contra o Flamengo, fazendo com que não tenha, de certa forma, valor nenhum esse 5,7 do Fluminense, que foi o time brasileiro que foi mais longe, vai jogar contra o Flamengo, que foi o time que ganhou do campeão do mundo. Então, sem lógica nenhuma, o que esses times trazem de bagagem do Campeonato Mundial, até porque eu acho que o Fluminense chegou muito longe aos trancos e barrancos e também com muita sorte no Campeonato Brasileiro, vem se mostrando o time ruim que é e acabou dando certo para o Campeonato Mundial, mas talvez não sirva para o Campeonato Brasileiro. E ainda assim, temos aí também todo esse contexto de ser um clássico entre Flamengo e Fluminense, talvez o maior clássico do Rio hoje. Vemos os flamenguistas fugindo a rivalidade dentro do Rio de Janeiro, indo buscar rivalidade em São Paulo, indo buscar rivalidade ali no Rio Grande do Sul, até mesmo contra o Grêmio. Então, é um dos poucos rivais ainda, talvez o único rival que ainda sobrou para o Flamengo poder ostentar ali e poder se gloriar de poder vencer mais uma vez um rival estadual. Falando então de novo sobre a atração aí, 1,80 para Flamengo para mim muito baixo, ficar contra o Flamengo a 1,84 acaba sendo muito alto, ficar contra o Fluminense a 6 também acaba sendo muito alto, e empate a 3,55 não tem valor, já Fluminense a 5,7 tem valor, mas acho que será improvável essa vitória do Fluminense, por isso já dizendo aqui que é uma projeção, é uma análise, é onde eu acabo não só projetando o jogo, mas como vocês estão vendo aqui, extraindo também muita informação de um único evento a ser estudado. Acabei de estudar a rodada inteira, teremos Inter, Ceará, Cruzeiro e Juventude, Vitória e Red Bull, Palmeiras e Galo também nesse mesmo cenário de Fluminense e Flamengo, apesar de eu achar que o Galo ainda pode endurecer um pouco mais o jogo contra o Palmeiras do que o Fluminense contra o Flamengo. Sport Botafogo também, então é uma rodada de domingo praticamente cheia, mas que se mobilizará e paralisará aí às 19h30 com um maior clássico talvez dessa rodada, Flamengo e Fluminense.
Então, tudo isso me traz ao contexto de que o Campeonato Brasileiro está sendo cada vez mais um campeonato ruim de trabalhar, um campeonato ruim de achar underdogs com valor. Às vezes, os underdogs com muito valor acabam perdendo. Foi o caso do Corinthians hoje, pode ser o caso do Fluminense hoje também. Então, temos odds aí, de certa forma, bem difícil de se trabalhar dentro do mercado de apostas esportivas do Campeonato Brasileiro, pelo menos na casa de apostas que eu trabalho, é assim que eu vejo, além de não ser um campeonato tão atrativo assim aos olhos internacional, e talvez por isso também seja um mercado onde é muito difícil de ser lucrativo, onde o mercado consegue tirar muito mais dos apostadores ali, principalmente dos apostadores recreativos, do que os apostadores conseguem tirar do mercado de apostas. Mas ainda assim, temos que dançar conforme a música, temos que nos virar com o que tem. O mercado às vezes nos proporciona entradas e oportunidades das quais não dá para perder, e às vezes também nos proporcionam oportunidades aí da qual é mais interessante ficar de fora e aproveitar a análise e aprender muito com a análise de um evento, aproveitar muito a precificação e o lançamento aí de match odds pré-game, levando em consideração a rodada toda. Eu sou muito defensor de que devemos estudar não apenas um jogo, mas devemos estudar o campeonato inteiro, então fazendo aí a retrospectiva do que aconteceu no campeonato até esse jogo, fazendo estudo da tabela também. Isso tem muito a acrescentar, isso tem muito a agregar no banco de dados ali para futuras entradas, mas a princípio acho que o valor está mesmo para o lado do Fluminense, mas sendo sincero aqui, não me vejo colocando dinheiro a favor do Fluminense. Talvez se esse Lei Flamengo aí a 1.5, 1.4 tivesse em cogitação, mas a 1.84 também muito alto, apesar de eu achar que essas odds do Flamengo deveriam estar mais baixas, mas a princípio então é isso. Para mim, as chances do Fluminense vencer o Flamengo são pequenas. Acho que o Flamengo tem uns 70 contra 30% aí, na minha opinião. Acho que o Fluminense até pode, como jogou no Mundial com uma certa sorte, com um certo formato tático agora, sem determinados jogadores ainda, pode endurecer o jogo contra o Flamengo, mas eu acho que é muito improvável, fazendo com que então esse back Fluminense 5.7 não tenha tanto valor assim, não seja tão atrativo assim quanto o mercado nos joga na cara. É isso então, infelizmente esperava um Lei Fluminense aí no mínimo 3, no mínimo 2,75, um Lei Fluminense a 6, muito alto, sem muito ter o que fazer. Fica mais pela análise mesmo, análise de mercado, análise de jogo, análise da rodada também, e análise de como está sendo precificado e sendo dispostas as odds pré-game para o Campeonato Brasileiro, que na minha opinião está pouco atrativo, está cada vez mais difícil de fazer alguma entrada de valor dentro do mercado do futebol brasileiro. Eu até tive o green ali com o Cruzeiro, né, no Cruzeiro contra o próprio Fluminense, mas ali se deu devido a talvez a população colocando muito dinheiro do lado do Fluminense, acreditando ainda que aquele Fluminense do Mundial viria para o Brasil e conseguiria ganhar do melhor time do Brasil nesse momento, o Cruzeiro, mas acho que é muito difícil que isso aconteça novamente, principalmente se tratando de Fluminense, se tratando de que o Flamengo nesse momento é o vice-líder com 3 pontos atrás do Cruzeiro. Cruzeiro esse que joga contra o Juventude, então provavelmente o Cruzeiro irá somar mais 3 pontos aí para sua conta, já que joga em casa às 16 horas. É isso então, sem muito mais do que falar, até peço desculpa aí por não poder estar trazendo um lado para que você fique, uma bet aí para que você consiga colocar o seu valor com uma certa confiança, porque eu estou falando que desse lado tem valor do lado fluminense, mas sinceramente é muito improvável que isso aconteça. Então fica mais também a parte de análise do campeonato todo e de ver aí também as match odds como são distribuídas, e não apenas sobre o evento Flamengo e Fluminense. Acho que é um vídeo mais analítico sobre o campeonato do que propriamente dito sobre o próprio Flamengo e Fluminense, mas tendo que usar de gancho aí esse clássico carioca para poder falar sobre isso. É isso então, uma boa semana a todos, um bom final de domingo aí, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas fique conosco aí durante a semana, terá muito mais vídeos aí sobre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores também, que logo voltará aí às telas da sua casa, então com certeza teremos muitos vídeos ainda falando sobre times brasileiros e você não perde por esperar. Do mais, muito obrigado, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!